Uma cidade nas nuvens, sustentada por física quântica, tônicos que alteram seu DNA e um profeta fanático que dita as regras. Parece impossível, certo? Mas Columbia, o cenário de BioShock Infinite, não é só uma fantasia exagerada. Ela mistura ciência real com ficção de um jeito que faz a gente questionar o que é mesmo possível. Será que você aguentaria sobreviver em Columbia? Antes de mergulharmos na física por trás das plataformas flutuantes de Columbia, precisamos entender como essa cidade surgiu e, mais importante, por que ela foi criada. Columbia nasceu de um projeto dos Estados Unidos no final do século XIX, como uma demonstração de poder, progresso tecnológico e orgulho nacionalista. Ela foi construída para ser um símbolo dos ideais americanos: liberdade, fé e supremacia tecnológica. O plano inicial era simples: uma cidade flutuante, capaz de viajar pelo mundo, mostrando ao planeta do que os Estados Unidos eram capazes. Mas o que começou como propaganda política logo virou algo muito mais sombrio. Em 1901, durante a rebelião dos Boxers na China, Columbia foi enviada para intervir no conflito. Só que, em vez de seguir ordens diplomáticas, ela agiu com brutalidade militar. O resultado? Um massacre internacional. E quando o governo dos Estados Unidos tentou negar a responsabilidade, Columbia rompeu com a nação e literalmente desapareceu nas nuvens, tornando-se uma entidade independente. Esse rompimento deu espaço para o surgimento de uma nova liderança. Entra Zachary Hale Comstock, o autoproclamado profeta de Columbia. Ele usou o isolamento da cidade para implementar uma visão distorcida do americanismo puro, misturando fanatismo religioso, racismo institucionalizado e uma crença cega na supremacia branca e na predestinação divina. Sim, tudo isso parece uma distopia exagerada, até você lembrar que muitos desses elementos têm paralelos bem reais. O fanatismo de Comstock é fortemente inspirado pelo período do Destino Manifesto dos Estados Unidos, a ideia de que os americanos tinham uma missão divina para expandir e dominar. Essa ideologia, muito presente no século XIX, justificava desde guerras até a escravidão e o genocídio indígena. Columbia é, de certa forma, a encarnação extrema desses ideais. Ela representa o que aconteceria se essa visão nunca tivesse sido questionada. Além disso, o racismo que permeia a cidade também tem raízes profundas nos eventos reais da época. No início do século XX, os Estados Unidos enfrentavam um boom industrial e tecnológico, ao mesmo tempo em que mantinham políticas segregacionistas violentas. Columbia, por sua vez, separa cidadãos entre puros e impuros, com uma elite branca cristã dominante e uma classe trabalhadora composta por negros, irlandeses e outras minorias marginalizadas. Inclusive, o grupo rebelde conhecido como Vox Populi, que se opõe ao regime de Comstock, remete diretamente a movimentos reais de resistência social, como o Partido dos Panteras Negras ou os sindicatos operários do século XX. A luta entre eles e a elite de Columbia é uma metáfora explícita sobre desigualdade, resistência e revolução, temas universais que continuam relevantes até hoje. No fundo, Columbia é uma crítica disfarçada. Ela pega elementos reais da história dos Estados Unidos: nacionalismo tóxico, religiosidade radical, desigualdade racial e econômica, e os exagera até o extremo para mostrar como esses valores, quando levados ao limite, podem destruir uma sociedade por dentro. E esse é o grande poder narrativo de BioShock Infinite. Ele não só cria um mundo visualmente impressionante, como também força o jogador a confrontar ideias desconfortáveis. Columbia é linda por fora, mas absolutamente podre por dentro. Uma utopia que revela pouco a pouco sua verdadeira face distópica. Com isso em mente, agora sim podemos olhar para o aspecto mais fantástico da cidade. Ela realmente poderia flutuar no céu. Em BioShock Infinite, Columbia não é só um cenário. Ela é um feito científico radical. Sua suspensão nos céus depende de algo completamente fictício:
A partícula de lutece, capaz de manipular a gravidade em nível quântico. O campo de lutece, alimentado por essas partículas, mantém quarteirões inteiros levitando. Parece mágica, mas é vendido como ciência de ponta dentro do universo do jogo. Na vida real, a tecnologia mais próxima disso seria a levitação magnética, o famoso maglev. Trens que usam magnetismo para flutuar sobre trilhos, eliminando o atrito e alcançando velocidades superiores a 600 km por hora. O Japão, por exemplo, tem trens maglev que atingem 603 km por hora. Algo incrível, mas isso exige uma infraestrutura absurda, trilhos milimetricamente alinhados, campos magnéticos controlados e toneladas de energia. Agora imagine escalar isso para uma cidade inteira. Colômbia não é uma estação pequena. É um conjunto de bairros, pontes, sistemas móveis e prédios gigantescos. A massa de uma cidade como essa pode facilmente ultrapassar bilhões de quilos. Mesmo nossos reatores nucleares mais potentes, como o EPR francês, com potência de até 1.600 megawatts, não seriam suficientes para manter esse peso suspenso por tempo indefinido. E o jogo ainda vai além. Colômbia não só flutua, como se move. Ela atravessa o céu, muda de posição e até escapa de conflitos. Isso adicionaria uma camada de complexidade absurda. Ventos, tempestades, variações de pressão atmosférica. Tudo isso colocaria a estabilidade da cidade em risco constante. Mesmo se considerássemos versões menores, como plataformas flutuantes individuais, os desafios permanecem. Seria necessário criar materiais ultra-resistentes, sensores de equilíbrio em tempo real e fontes de energia praticamente inesgotáveis. Um pequeno erro na distribuição de peso poderia levar a um colapso catastrófico. O jogo contorna tudo isso ao tratar a partícula de lutece como uma forma de ciência mágica. A tecnologia nunca é explicada em detalhes, o que permite à narrativa pular todos os problemas de engenharia, termodinâmica e sustentabilidade. Mas no mundo real, manter até mesmo uma pequena estação espacial, como a ISS, que pesa cerca de 420 toneladas, exige suprimentos constantes e bilhões de dólares em manutenção. Além disso, quem controlaria uma cidade dessas? Colômbia exigiria uma coordenação internacional absurda, regulações ambientais e políticas, sem falar no custo de construção. Só para efeito de comparação, o orçamento da NASA em 2024 foi de cerca de 25 bilhões de dólares. E mesmo assim, não seria suficiente para manter algo do tamanho de Colômbia. Ou seja, por mais que a ideia seja fascinante, Colômbia está firmemente ancorada na ficção. A partícula de lutece nos dá uma ilusão de plausibilidade científica, mas os obstáculos reais, energia, materiais, estabilidade e governança, tornam tudo impossível com o conhecimento atual. Mas se você achou a cidade flutuante e forçada, espere até vermos o que acontece quando os moradores de Colômbia começam a beber poderes. Em Colômbia, basta tomar um gole de uma garrafinha brilhante e, bum, você ganha superpoderes. Quer lançar fogo com as mãos? Invocar corvos assassinos? Controlar a mente de seus inimigos? Tem um vigor para isso. Eles estão por toda parte, vendidos como se fossem refrigerantes. Mas, e se isso fosse possível no mundo real? O que aconteceria com o seu corpo ao ingerir algo que reescreve sua biologia em segundos? A premissa parece absurda, mas tem base dentro do universo do jogo. Os vigores derivam de uma substância chamada Adam, introduzida originalmente em BioShock 1. Essa substância tem propriedades quebra-regras, capazes de alterar o DNA humano quase instantaneamente. Tudo isso começou com lesmas do fundo do mar, mas em Colômbia o processo foi refinado e transformado em tônicos acessíveis para qualquer cidadão ou combatente. Se você acha que isso soa como pseudociência mágica, está certo. Mas é aí que a coisa fica interessante. No mundo real, estamos apenas engatinhando quando se trata de reescrever nosso DNA. Terapias genéticas modernas conseguem corrigir genes defeituosos, mas exigem vetores virais, processos controlados em laboratório
e levam semanas ou meses para mostrar resultados. O que os vigores fazem seria como aplicar toda essa engenharia genética instantaneamente, com um gole. Isso exigiria uma reprogramação celular completa, reorganização do sistema nervoso e redistribuição de energia a níveis que o corpo humano simplesmente não suportaria. E falando em energia, lançar fogo pelas mãos, por exemplo, exigiria calor acima de 1000 graus Celsius, o suficiente para derreter aço. A energia necessária para gerar isso em tempo real seria equivalente a descarregar dezenas de baterias de carro em segundos. Só que o corpo humano não armazena nem 1% dessa energia. Ou seja, se fosse possível, você fritaria por dentro antes de acender a primeira chama. E o jogo até mostra que isso tem um preço. Usuários de vigor exibem lesões visíveis na pele, especialmente nos braços. Além disso, sofrem de alucinações e, com o tempo, muitos perdem completamente o controle da sanidade. Isso reflete um fenômeno real. Substâncias que alteram o cérebro com velocidade podem causar neurotoxicidade, surtos psicóticos e até mudanças permanentes na personalidade. Quer um paralelo real? Pense em drogas como o PCP ou alucinógenos potentes. Eles interferem nos neurotransmissores, desorganizam os circuitos cerebrais e, com o uso contínuo, podem provocar desde surtos agressivos até esquizofrenia induzida. Agora, imagine isso potencializado por poderes destrutivos. O resultado seria uma cidade inteira de pessoas descontroladas e armadas. E o processo de produção dos vigores não é menos perigoso. O caso mais famoso foi o incidente do Devil's Kiss, em 1900. Um laboratório explodiu durante testes com esse vigor explosivo, matando nada menos que 359 trabalhadores. Um desastre de proporções industriais. E ainda assim, a empresa responsável, a Think Manufacturing, abafou tudo. Só voltou a produzir depois de pressão policial. Uma crítica clara à ganância corporativa e à negligência ética em pesquisas de alto risco. No fim das contas, os vigores são um lembrete de até onde a ficção científica pode ir ao explorar o desejo humano por poder. Eles oferecem força instantânea, mas cobram um preço físico, mental e até social. Em Colômbia, o vício em vigores é uma epidemia silenciosa, alimentada pela promessa ilusória de controle absoluto. Mas mesmo que você conseguisse sobreviver aos efeitos colaterais de beber poderes líquidos, ainda restaria outro problema: como se mover por uma cidade flutuante cheia de trilhos voadores em altíssima velocidade. Nos jogos, andar pelos trilhos voadores de Colômbia parece a melhor montanha-russa do mundo. Você se agarra ao skyhook com uma mão e sai deslizando a centenas de metros do chão, fazendo curvas acrobáticas, saltando de um trilho para outro e, às vezes, ainda lutando contra inimigos no ar. É eletrizante. Mas seria possível fazer isso na vida real? Ou seria uma sentença de morte em segundos? Primeiro, vamos falar de força G. Em montanhas russas de alta velocidade, os picos geralmente chegam a 4 ou 5 Gs por segundos. Isso já é suficiente para causar visão turva, perda de consciência e danos musculares. Nos skylines, os movimentos são muito mais extremos, curvas fechadas, subidas verticais e quedas abruptas. Você provavelmente enfrentaria forças acima de 6 Gs, o que exigiria um treinamento físico de piloto de caça, literalmente. E diferente de um parque de diversões, aqui você não tem cinto de segurança, arnês, capacete ou qualquer estrutura de proteção. Você se segura com a força dos seus próprios dedos, enquanto seu corpo é lançado de um lado para o outro a velocidades que podem facilmente ultrapassar 100 km por hora. Pior ainda, imagine o impacto no pescoço. Cada curva ou desaceleração repentina cria microtraumas na coluna cervical. A repetição disso várias vezes por dia causaria uma combinação de dores crônicas, inflamações e, em casos extremos, lesões permanentes na coluna. Sem falar no risco constante de escorregar, principalmente com as mãos suadas ou feridas, e cair de uma altura dessas. Bem, não tem checkpoint na vida real. Outro ponto crítico são os braços e ombros.
Você estaria sustentando seu peso corporal com uma mão, por longos períodos. O esforço repetitivo causaria fadiga muscular, luxações ou até ruptura de tendões. E o detalhe mais bizarro: Booker faz tudo isso com uma mão só, usando a outra para atirar. A menos que você seja metade máquina, isso simplesmente não seria possível. Para tornar os Skylines minimamente viáveis, seria necessário redesenhar tudo. Equipamentos de segurança completos, amortecedores de impacto, controle de velocidade por inteligência artificial e, claro, protocolos de emergência. Mas em Colômbia, nada disso existe. A cidade aposta tudo na estética e ignora completamente a biomecânica humana. E mesmo assim, Booker sobrevive. Ele não só viaja nesses trilhos, como também luta em cima deles. Mas e as armas que ele carrega? Elas também desafiam a realidade? Em Colômbia, até o arsenal parece saído de um laboratório de ideias malucas. Algumas armas fazem sentido historicamente, como revólveres e espingardas. Mas outras são tão avançadas que parecem ter vindo direto da Segunda Guerra Mundial, ou de um pesadelo steampunk. A pergunta é, seria possível em 1912 usar esse tipo de armamento? Vamos começar com as armas comuns, como a Broadsider Pistol e a Tina Broom Shotgun. Ambas são baseadas em modelos reais da virada do século. Revólveres com tambor, escopetas de ação por bomba, tudo isso já existia e funcionava bem. Porém, vale lembrar, esses modelos eram pesados, com peças de aço sólido, sem ergonomia moderna. Portar uma arma dessas por horas seria como carregar um haltere de academia no coldre. Agora pense nas cenas de combate do jogo. Booker está em movimento constante, atirando enquanto corre, pula, desliza pelos Skylines, sem perder a precisão. Na realidade, o recuo de uma escopeta antiga, especialmente disparando de forma repetida, é suficiente para deslocar o ombro de alguém despreparado. Além disso, recarregar sob pressão exigiria uma calma cirúrgica e coordenação fina, algo impossível no meio de um tiroteio caótico. As coisas ficam ainda mais malucas com armas como a Triple Air Machine Gun. Inspirada na MP-18, a primeira submetralhadora funcional da história, essa arma só foi criada em 1918. Em BioShock Infinite, ela já existe, com mira automática, tambor de alta capacidade e uma taxa de disparo que chega a 500 tiros por minuto. Seria o equivalente a antecipar uma década de engenharia militar. E mesmo que fosse possível tê-la em 1912, ela seria extremamente instável. O aquecimento da câmara, o recuo e a necessidade de manutenção a cada poucos minutos tornariam seu uso quase impraticável. E aí entram os lançadores de granadas e os RPGs. A Pig Flak Volley Gun e o Barnstormer RPG parecem armas do futuro, e tecnicamente são. O primeiro lançador de foguetes portátil só apareceu com segurança na década de 1940. Isso porque era necessário desenvolver combustíveis sólidos estáveis, mecanismos de disparo seguros e, o mais importante, blindagem contra o próprio impacto da explosão. Carregar um RPG funcional em 1912 seria como andar com uma bomba instável nas costas. No jogo, Booker troca de arma como quem troca de camiseta, mas, na vida real, só o peso de um lançador desses pode chegar a 7 quilos. Imagine carregar isso junto com munição, outras armas e suprimentos. E não dá para deixar de mencionar o ícone máximo de Colômbia, o Skyhook. Parte ferramenta de transporte, parte arma de destruição. Ele serve tanto para se conectar aos trilhos aéreos, quanto para esmagar inimigos no combate corpo a corpo. Mas, vamos ser sinceros, uma estrutura metálica robusta o suficiente para suportar o peso de um ser humano em movimento, a alta velocidade pesaria facilmente mais de 10 quilos. Usá-lo como arma exigiria uma força absurda nos pulsos e antebraços. E isso sem mencionar o impacto de cada golpe. Na prática, quase todas as armas de Colômbia são exageradas. Algumas têm base real, mas outras esticam a timeline tecnológica ao ponto de ruptura. Ou seja, usar esse arsenal na vida real
não só seria impraticável, seria perigoso. E agora, com vigores no sangue, Skylines voando ao redor e armas pesadas nas costas. Resta a pergunta final. Você conseguiria sobreviver um único dia na pele de Booker DeWitt? Imagine acordar em uma cidade flutuante em guerra, com um exército de fanáticos religiosos querendo te matar, trilhos voadores cortando o céu e pessoas explodindo coisas com os próprios pensamentos. Agora adicione a isso o fato de que você tem que correr, lutar, pular, atirar, engolir superpoderes perigosos e ainda tomar decisões morais que podem mudar o destino do universo. Esse é o dia normal de Booker DeWitt. Vamos ser realistas, a maioria das pessoas não aguentaria nem a primeira hora. E não estamos falando de resistência emocional ou força de vontade. Estamos falando de biologia pura. O corpo humano tem limites. Atividades físicas intensas, como combate, consomem cerca de 800 a 1.200 calorias por hora. Se você não repuser isso com comida de verdade, seu corpo entra em colapso. Em Colômbia, não há tempo para refeições, hidratação ou sono. O máximo que Booker encontra são maçãs soltas em lixeiras e cigarros velhos. Bom apetite! Agora imagine o estresse cardiovascular de pular entre prédios, grudar em Skylines e atirar em inimigos simultaneamente. Seu coração precisaria manter uma frequência acima de 160 batimentos por minuto durante horas. A exaustão se instala rapidamente e a coordenação motora começa a falhar. Isso sem contar os ferimentos. No jogo, Booker leva tiros, socos e explosões e continua como se nada tivesse acontecido. Na realidade, um tiro na perna já comprometeria totalmente sua mobilidade. Um soco mal dado na costela poderia causar hemorragia interna. E o fator psicológico? O trauma, a ansiedade, a desorientação. Tudo isso causaria falhas cognitivas. O cérebro humano, sob estresse extremo e privação de sono, começa a alucinar em menos de 36 horas. Não à toa, muitos jogadores percebem que BioShock Infinite brinca com a própria noção de tempo e realidade, reforçando essa sensação de desorientação constante. Então, a resposta é simples. Não, você não sobreviveria um dia em Colômbia. Nem com preparo militar, nem com treino físico, nem com sorte. O jogo apresenta um mundo estilizado, onde a adrenalina e a estética encobrem o custo biológico real. Mas se tentássemos replicar isso no mundo real, até o mais habilidoso dos soldados estaria em colapso antes do almoço. Colômbia é uma obra-prima visual e narrativa, mas também um experimento perigoso, tanto científica quanto socialmente. Sua promessa de paraíso esconde um sistema frágil, sustentado por ideologias radicais, exploração de recursos e tecnologia que desafia a física e a ética. Do ponto de vista científico, nada nela se sustenta. A cidade flutuante violaria as leis da termodinâmica. Os vigores ignoram completamente os limites do corpo humano. Os Skylines quebram qualquer noção de segurança. E as armas pesadas ultrapassam em décadas o que seria tecnologicamente viável em 1912. Mas é exatamente isso que torna BioShock Infinite tão fascinante. Ele nos convida a mergulhar de cabeça em um mundo que parece possível, até começarmos a fazer as contas. E quando as contas não fecham, sobra a reflexão. O que estamos dispostos a aceitar como realidade dentro de uma boa história? Agora é com você. Qual parte de Colômbia você achou mais absurda? A cidade flutuante? Os superpoderes líquidos? Ou andar de trilho voador segurando um gancho com uma mão só? Comenta aqui embaixo. E se curtiu esse mergulho na ciência da ficção, não esquece de se inscrever no canal e conferir nossos outros vídeos destrinchando universos incríveis da cultura pop com aquele toque de realidade científica. Até a próxima e cuidado com os vigores.